mais uma reflexão de caminhar na graça. Há uma coisa que a gente precisa entender, é incompatível vivermos o reino de Deus, a vontade de Deus, alinhados com qualquer tipo de religiosidade. Pois na religião o que nós buscamos, na realidade, não é o interesse de Deus, não é a vontade de Deus, mas é o andarmos de forma que expressemos uma certa espiritualidade que traduza os nossos interesses, a busca dos nossos interesses. Na realidade, é uma forma de pensar natural com um certo grau de espiritualidade que não traduz em nada a vontade de Deus. Pois existe, por exemplo, quando a gente analisa em todo o aspecto de religiosidade e também na época de Jesus, uma determinação, por exemplo, da crucificação de Jesus, porque ele estava ferindo os interesses religiosos. E a gente precisa olhar nessa perspectiva e compreender que somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra e não uma religião. Lá diz assim em João 18, 31, 32, quando fala que os religiosos, independente de qualquer coisa, já tinham decidido pela morte de Cristo, desde o processo quando convenceram Judas a traí-lo. Diz assim, Pilatos disse, levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam, nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como iria morrer. O que a gente precisa entender? Primeiro, embora o Império Romano dava o direito das pessoas exercerem a sua religião como fossem, vamos dizer assim, segundo o seu interesse, como lhe apraz, na época lhe aprazia, o que implicava tudo isso? É que eles não tinham direito de matar ninguém. E a lei determinava certas coisas sobre a forma, ou seja, em que circunstâncias deveriam matar. E a gente vê claramente que essa determinação já existia, já tinha antes mesmo de qualquer coisa. O que eles queriam é simplesmente que o Império Romano autorizasse a crucificação de Jesus. Essa é a questão. Se trata de conhecer a verdade, compreender a vontade de Deus, vivermos essa vontade, ou o que se trata é a defesa dos interesses próprios. Vemos claramente na postura dos religiosos que eles estavam interessados não na espiritualidade e muito menos na vontade de Deus, mas simplesmente em remover a ameaça que Cristo representava para eles, pois a população já estava crescendo o volume de pessoas que criam nele. E esse é um aspecto que a gente precisa repensar, que de fato temos buscado, mesmo o interesse religioso ou o interesse de Deus e a vontade de Deus. Estamos dispostos a perder tudo em favor da vontade de Deus? São questões que nós precisamos pensar, parar, repensar o que estamos fazendo, pois somos chamados para vivermos o reino de Deus e a vontade de Deus nessa terra, não interesses religiosos e muito menos os nossos interesses, pois estamos aqui para glorificar o nosso Senhor, para glorificarmos o nosso Deus, para sermos expressão do Deus invisível no mundo, revelando o seu reino, a sua glória e vivendo segundo os valores eternos. A gente precisa entender isso e compreender que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, glorificando o Pai, exaltando o seu nome, andando como Cristo neste mundo. Que a gente entenda e não busque a defesa dos nossos interesses e nem nessa situação determinar que certas pessoas não representam os interesses de Deus, mas na realidade elas muitas vezes não representam os nossos interesses. E a gente precisa olhar tudo à luz das Escrituras, julgar e buscar a vontade do Pai, não a nossa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.